Hoje nós temos, né, a honra de receber o professor Pablo Antônio Iglesias Magalhães, que é professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, se doutorou em História Social pela Universidade Federal da Bahia em 2010. E tem uma vasta produção, né, eu muitas vezes me pego a pensar como é que Pablo consegue escrever tanto, porque eu sei, né, que nos campi de interior, né, dessa expansão da universidade, os colegas têm uma carga horária de docência, às vezes, muito, muito grande, né, mas Pablo tem uma produção imensa, né, se eu fosse ler aqui todos os textos que ele publicou, a gente ia demorar bastante, mas menciono, por exemplo, né, na nossa revista especial do Bicentenário da Revolução, Pablo tem um artigo sobre a maçonaria em Pernambuco e na Bahia, né, que é muito bem escrito e com farta documentação. Pablo tem experiência em pesquisa arquivística em Portugal, Espanha e Brasil, com ênfase em história do Brasil, do Império Português, da educação no Brasil, da imprensa, das guerras neerlandesas e também da história da maçonaria. Então, hoje, o professor Pablo nos fala sobre o 2 de julho, né, e a emancipação, né, esse capítulo tão dramático, né, do nosso processo de independência, e com isso, né, eu passo a palavra aí ao professor Pablo. Obrigado. Muito bem, com a palavra, professor Pablo, muito obrigado aí pela sua participação na nossa reunião aqui e deleitar com a sua palestra aqui, nos deleitar com sua palestra. Muito obrigado, tem a palavra. Bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. Eu que agradeço a honra de falar do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico de Pernambuco. Para mim, realmente, é uma honra imensa. Portanto, por admirar a história dessa casa, quanto por admirar profundamente a historiografia pernambucana, sobre a qual eu tento aprender o máximo possível. E aí aproveito para saudar, então, a doutora Margarida, o Silvio, George, que intermediou o convite, todos os presentes. Realmente, para mim, é uma grande honra estar aqui hoje. Bom, e aí, no convite do George, a pauta foi o 2 de julho, que é uma data simbolicamente muito importante para a Bahia e também, cada vez mais, num cenário nacional. Tanto que, desde 2013, por lei, uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a lei número 12.819, de 5 de junho de 2013, essa data se tornou uma data nacional. Pois bem, então, mas por muito tempo, assim, por décadas, o 2 de julho foi uma data esquecida. Não havia celebração, sim, havia festa, havia desde o século XIX, já nos anos seguintes ao processo de independência, a data já era comemorada pelos veteranos. Isso já é registrado pelos livros do Manuel Quirino, que é um personagem que nasceu no século XIX e, de certa forma, é um cronista da Bahia oitocentista, ele já mostra a existência dessas festas. Mas, enquanto símbolo nacional, é algo muito recente. E foi investigado por um historiador do Instituto Histórico da Bahia, na transição do século XIX para o XX, o Dr. Brás do Amaral. Ele tem estudos tanto sobre o 2 de julho quanto a Sabinada. É um historiador muito competente, a despeito de já ter passado 100 anos dos estudos dele, ainda tem um valor documental bastante significativo. E, mais recentemente, eu acho que não posso deixar de falar o nome do professor Luiz Henrique Dias Tavares, que foi professor de muita gente aqui na Bahia, foi professor da Universidade Federal, e que faleceu ano passado, está fazendo agora um ano, eu falei da passagem dele, e foi muito generoso nos seus estudos e na sala de aula. Eu devo muito a ele, inclusive por conta tá em banca, enfim, nas minhas bancas de mestrado, e que para um jovem historiador é muito importante ter esse amparo de alguém com muita experiência. Então, o professor Luiz Henrique Dias Tavares escreveu um livro em 75 chamado Independência do Brasil na Bahia, do ponto de vista historiográfico. Eu acho que amplia
É um livro que amplia a presença do 2 de julho e da importância dessa guerra, né, também nas academias lá do Centro-Sul do Brasil, São Paulo. E o livro foi publicado no Rio, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Então, é ali que começa a perceber, olha, tem uma coisa realmente bastante relevante ali no processo de independência da Bahia, e a independência não é um movimento tão pacífico quanto se queria, não foi apenas uma articulação política no Rio de Janeiro que leva à independência. Em algum momento, tivemos a guerra de fato. E isso... Mas para falar desse processo de independência, dessa formação, da guerra em si, da formação da nação, a gente tem que voltar 20 anos antes. Não é um movimento... ainda que a guerra tenha sido a expressão mais violenta, todo movimento de construção de um projeto vai anteceder a guerra. Obviamente, isso aí, a gente poderia voltar para o final do século XVIII, e aí tem esses movimentos que são muito conhecidos pela historiografia, movimentos de natureza autonomista, digamos assim, seja em Minas Gerais ou na Bahia, o movimento de Tiradentes lá, a Inconfidência Mineira, de 1789, ou a Conjuração Baiana. Eu tenho uma leitura muito particular desses movimentos, fazendo uma ponte entre eles e o processo de independência. Eu tenho uma crítica até à historiografia desses movimentos, porque elas foram, de certa forma tratadas, até por conta das limitações documentais do século XIX, elas foram trabalhadas mais nas províncias onde elas ocorreram. Isso quer dizer o quê? Minas Gerais cuidou muito dos estudos sobre a Inconfidência Mineira. A Bahia, o Instituto Histórico da Bahia, sobre a Conjuração Baiana, e Pernambuco, obviamente, sobre a Revolução de 17 e antes a Academia do Suassuna. Mas qual é a minha crítica? E isso acabou passando para as universidades no século XX. Meio que a Universidade Federal da Bahia tratou da Conjuração Baiana, Minas Gerais da Inconfidência. Mas eu tenho algumas críticas a essas leituras, digamos, da província, porque a documentação hoje nos permite ampliar essa visão. Ampliar de que forma? Você começa a perceber a organização de redes, de personagens que estão dialogando entre si e dialogando muito profundamente. Por exemplo, se a gente for tomar, no final do século XVIII, a Inconfidência Mineira, a gente vai ter ali um diálogo muito... personagens da Inconfidência Mineira transitando pela Conjuração Baiana. Chastinete, o filho da Chica da Silva, era inclusive procurador do José Borges de Barros, que é um personagem da Conjuração Baiana. E eu sempre faço uma pergunta: vocês já viram a quantidade de pernambucanos que existe na Conjuração Baiana? Ela praticamente só é uma Conjuração Baiana porque aconteceu geograficamente em Salvador e ali no Recôncavo. Mas a presença pernambucana na Conjuração Baiana é bastante expressiva. Então, esse diálogo existia. Então, se a gente parte do pressuposto que essas redes intelectuais ou políticas já estavam sendo construídas desde o final do século XVIII e construídas no sentido de questionamento do domínio colonial sobre o Brasil, isso às vezes você não vê com muita clareza, porque, obviamente, todo movimento de repressão foi bastante violento, seja lá em Minas Gerais, ou na Bahia, ou em Pernambuco. Em Pernambuco foi onde a violência se fez mais expressiva, em 17. Então, mas você consegue perceber esses personagens dialogando entre si. E não só, eu estou falando do território da América Portuguesa, mas, na verdade, você vê esses personagens dialogando até em Macau, na China. Personagens que são formados já numa perspectiva da administração portuguesa, enfim. Bom, então eu afirmo com alguma segurança que, à luz dessa documentação que a gente está encontrando em arquivos de Portugal, ou da Inglaterra, ou da França, de outras nações, arquivos que não tinham sido explorados ainda, essas redes políticas não podem ser negligenciadas. A gente vai ver essas redes se materializarem com muita força em 21, lá
após a Revolução do Porto. A gente já tem uma tentativa, ali em 17, na Revolução Pernambucana. O padre Roma sai de Pernambuco para vir para a Bahia, com cartas que foram interceptadas pelo Conde dos Arcos, e o resultado a gente já sabe. O padre Roma foi fuzilado no Campo da Pólvora. Isso foi muito bem contado pelo Abreu e Lima, na História do Brasil dele de 1843, em 2 volumes. Então, é o filho do padre Roma, ele foi testemunha da coisa. Não só o padre Roma era um mensageiro. Recentemente, eu identifiquei um outro mensageiro, esse vindo do Maranhão, por Pernambuco. Ele vinha para a direção Salvador também, trazendo pelo menos 70 e poucas cartas. Só que ele, quando soube do acontecido, né, ele também desvia a rota, ele tenta voltar para o Maranhão e é interceptado na vila de Pilão Arcado, nas margens do Rio São Francisco. De Alagoas ele passa para subir o rio e é interceptado e apreendido. É um outro personagem completamente esquecido pela historiografia, mas o curioso é que ele trazia também, além de cartas, de uma correspondência para autoridades ou pessoas em cargos estratégicos na capitania da Bahia, ele trazia também catecismos maçônicos. É a primeira vez que nós identificamos a presença de catecismos maçônicos, inclusive de altos graus. Eu tenho alguém fazendo reforma na casa, não é possível. Mas é a primeira vez que a gente encontra esse tipo de documento aqui no Brasil, com muita segurança. Isso foi encontrado no Arquivo Público da Bahia. O que eu quero dizer com isso? Então, você tem ali, na Revolução Pernambucana, um indício, uma tentativa de que essas redes se materializem. Naquele momento, eu diria até que essa articulação estava sendo feita por lojas maçônicas, a partir do Grande Oriente da Bahia, que tinha seus contatos com lojas pernambucanas e até com uma loja do Rio de Janeiro. Quando teve a Revolução Pernambucana e a violência da punição aos envolvidos, essas lojas adormeceram, mas elas vão voltar a se manifestar com alguma força depois da Revolução do Porto. Esse é um outro ponto estratégico, antes de chegar efetivamente à formação de uma nação, ou pelo menos ali naquele momento da guerra. Por isso eu tive que faltar um pouco, mas o ano de 21 é estratégico para entender o que foi a guerra. A Revolução Constitucional chega com muita força na Bahia. E eu arrisco dizer que boa parte da elite política da Bahia ou de Pernambuco se agregavam dentro de um projeto constitucional. Não só da Bahia ou de Pernambuco, mas também de outras partes do Império Português, de Portugal ou da Espanha. Era um projeto político que agregava pessoas distintas, portugueses ou brasílicos ou de outras partes. Mas passado esse período do impacto da Revolução Constitucional do Porto, que chegou na Bahia em fevereiro de 21, aí os projetos políticos distintos começam a aparecer. Ele vai aparecer aonde? Notadamente na imprensa. Se a gente for pegar a produção da imprensa, na época isso está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional, especialmente o jornal Semanário Cívico, do José Joaquim da Silva Maia, que era um negociante português que estava na Bahia desde 1795, você vai perceber ali que após a conquista de um projeto constitucional, ele não estava consolidado, mas estava em processo de consolidação ali. Aí vai começar a aparecer movimentos que vão... uma polarização, para usar uma expressão mais contemporânea, nós vamos ter uma polarização entre, não sei se a melhor expressão é partido, mas entre um grupo que começa a defender o projeto de maior autonomia e independência para o Brasil, e um grupo que busca a manutenção do Reino Unido a Portugal e Algarve, que era a realidade desde o final de 1815. E essa polarização política vai ser percebida na imprensa, por meio da imprensa, e aí é que você percebe que esse discurso, esses elementos, eles não estão mais restritos a uma elite política, eles não estão mais restritos a uma elite intelectual. É difícil mensurar isso, mas esse discurso de polarização ele vai alcançar a população geral. Não só homens brancos, mas homens
mestiços, homens negros vão ser, digamos, trazidos para essa discussão política. Claro que isso em 21 não estava tão claro. Existe a eleição dos deputados, Pernambuco, Bahia, vão se reunir as cortes. Né? E esse ano de 21, ele meio que não teve mais tensões políticas graves. Assim. Pelo menos não, fevereiro foi bastante grave, teve guerra civil nas ruas de Salvador, mas depois ele fica razoavelmente mais tranquilo. O problema é 22. Com a polarização, a expressão é realmente bastante atual, mas se aplica bem àquele contexto. Com a polarização política, as agressões de um grupo pró-Portugal, de um grupo brasileiro, digamos assim, começa a aparecer com força, e inclusive nos militares, entre os militares. Claro que nada disso está acontecendo à revelia das decisões da corte lá no Rio de Janeiro. Eu só não vou focar tanto no Rio de Janeiro por conta do nosso tempo também, enfim, dar mais atenção para a questão do 2 de julho. E aí nós temos um ataque que parte de uma fortaleza, de um forte de Salvador, que era majoritariamente formado por portugueses, contra o forte de São Pedro, onde o contingente brasileiro era maior. Havia toda uma tensão política por trás, inclusive depois com a nomeação do Madeira de Mello como chefe das armas. Os moradores da Bahia queriam que o chefe das armas fosse um brasileiro, pelo menos nascido no Brasil, o Manuel Pedro. Mas as cortes decidem, o governo decide designar o Madeira de Mello, que era uma figura, pela descrição, eu também não sei se é muito, mas a descrição do Madeira de Mello é sempre a pior possível, como um homem um tanto até intragável, digamos assim, um sujeito de difícil trato, e extremamente violento quando se tratava de punir. Bom, essa tensão política vai aumentando, e a gente consegue rastrear isso por meio da imprensa. Quando o número de jornais na Bahia começa a aumentar sensivelmente. Inclusive, vamos ter um jornal que eu consideraria o primeiro jornal de oposição, que é o Diário Constitucional, que é redigido por um grupo de pessoas. Eu não sei quem financia esse jornal. O do Silva Maia, o Semanário Cívico, eu sei quem financiava, era ele mesmo, ele tinha recursos para isso, era um negociante de grosso trato, mas vai surgir um jornal, o Diário Constitucional, que é redigido por um grupo de pessoas. Eles nunca admitem quem são, mas eu indico alguns nomes. Francisco Gomes Brandão, jovem formado na Universidade de Coimbra, que vai depois assumir o nome de Francisco G. Acaiaba de Montezuma. É um personagem cuja história está ligada até a formação da Ordem dos Advogados do Brasil, posteriormente, e até a formação do Supremo Conselho 33, uma potência maçônica que vai se estabelecer no Rio de Janeiro nos anos 30. Mas ele, em 22, ainda era muito jovem. Então, a primeira experiência dele enquanto periodista seria, então, no Constitucional. Não era só ele, tem o médico José Avelino Barbosa, médico, cirurgião, não me recordo agora se médico, depois ele vai ser médico, mas não sei se na época ele já era. E um outro personagem chamado Eusébio Vanério. Esse personagem é importantíssimo, também até para a história da educação no Brasil. É um madeirense, que estava na Bahia, ele passou por Pernambuco, Bahia, São Paulo, uma série de províncias, de capitanias, depois veio para Bahia e vai para Sergipe, enfim. Esse grupo começa a redigir esse jornal, que era muito mal escrito, diga-se de passagem. Se você for pegar o Semanário Cívico, Idade de Ouro do Brasil, que eram jornais tidos como jornais pró-Portugal, por conta dos seus redatores serem portugueses. Mas são jornais bem escritos. O Constitucional não era um jornal bem escrito. Mas era um jornal de oposição que questionava, digamos assim, o projeto de manutenção. Ele gradualmente vai começar a questionar questionar a manutenção desse Reino Unido e vai começar a defender mais abertamente um projeto separatista, mas isso é um projeto posteriormente. Em 22 ainda, esse jornal é empastelado.
nós temos uma figura de um militar português que invade a tipografia da Viúva Silva e Serva, que era a única tipografia que tínhamos na Bahia. Da Viúva Serva e Carvalho, na verdade, que está em funcionamento desde 1811, mas com a morte do Silva Serva passa para a viúva e para o genro dele em 1819. Então nós temos aí 22, a tipografia funcionando sob a direção da viúva há alguns anos, e o jornal em pastelado, as autoridades portuguesas não tomaram a tipografia, eles não invadiram a tipografia para fechar todo o trabalho dela. Na verdade, só o jornal constitucional que era o alvo deles, feito por a intervenção foi feita por um militar chamado Serrão, que era conhecido como Ruivo. Os redatores fogem para o Recôncavo. O Francisco Gomes Brandão se direciona para Cachoeira, e é a partir de Cachoeira, isso acontecendo em 24 de junho de 22. Em 25, Cachoeira se levanta contra Portugal. Não é uma coincidência que o sujeito saia em 24 e Cachoeira se levante em 25. O Madeira de Melo ordena que uma canhoneira bombardeie a cidade, e ali praticamente a guerra se inicia. Tanto que essas questões de data na Bahia são muito particularizadas, digamos assim, para cada cidade. Cachoeira celebra o 25 de junho. É uma cidade importante, belíssima, importantíssima na história da Bahia, e que, simbolicamente, até hoje, no dia 25 de junho, o governo despacha de Cachoeira. Simbolicamente, ela se torna a capital da Bahia durante um dia. Para Cachoeira concorreram as demais vilas, né, e Salvador se viu sitiada, gradualmente sitiada. O próprio Francisco Gomes Brandão se articula com a açucarocracia do Recôncavo Baiano, que tinha seus interesses desde o final do século XVIII em maior autonomia política. Essa açucarocracia é quem vai oferecer, é quem vai custear a parte da guerra, e inclusive armas e homens vão vir daí. Nessa açucarocracia está presente, inclusive, os membros da família Dávila, os senhores da Casa da Torre, que também vão fazer parte desse grupo. Bom, essa sublevação de Cachoeira e a concorrência das demais vilas, né, Água Fria, São Félix, São Francisco do Conde, todos polos produtores de açúcar ao longo do período colonial, colocam Salvador numa situação muito complicada. Pela terceira vez na história, diga-se de passagem. Salvador se torna uma cidade sitiada. E a gente sabe historicamente que Salvador, quando está sitiada, ela não se sustenta. Salvador é uma ilha, é praticamente uma ilha. É uma cidade cercada de água por 3 lados. Ela só tem 2 saídas por terra. E isso ficou muito claro, por exemplo, no episódio da invasão holandesa, lá no século XVII, quando os holandeses tomam a cidade e são sitiados. Salvador, depois de um ano sem abastecimento, os holandeses se rendem. Tá? Isso ficou muito claro também em 47, numa outra invasão holandesa ao Recôncavo. Salvador se viu em maus lençóis porque os holandeses tomaram dessa vez a ilha de Itaparica, e a partir dali eles conseguiram atacar o Recôncavo todo. Salvador ficou em petição de miséria no ano de 47, e só conseguiu se livrar dos holandeses em 47 porque veio uma expedição portuguesa, uma nova armada, que bateu o escopo de Itaparica. Então, historicamente, sempre que Salvador está sitiada, ela cai. Isso vai se materializar novamente aí em 24, ou 23, perdão, 22, 23, e depois em 38 na Sabinada. O que acontece? Nós temos uma cidade que é cercada a partir do Recôncavo e que o partido, ou o grupo pró-manutenção do Reino Unido vai ficar cada vez com maior dificuldade em abastecimento. É sempre a questão do abastecimento. Bom, esse grupo ainda vai ter algumas saídas, digamos assim, para se abastecer no Recôncavo, navegação de cabotagem, mas isso não vai durar muito. Nós temos aí um episódio em novembro, que é a Batalha do Pirajá. Essa Batalha de Pirajá, ela é uma tentativa desesperada dos portugueses de arrebentar o cerco das vilas interioranas contra Salvador.
Eu acho ela muito próxima, já que eu estou falando para um grupo de pernambucanos, eu acho muito próximo do que aconteceu na Batalha dos Montes Guararapes. Foi uma tentativa também desesperada dos holandeses romperem um cerco que o Recife tinha sido colocado, por conta da própria busca de mantimentos, manter o fluxo de mantimentos de carne, de farinha. E essa batalha de Pirajá foi exatamente isso. Quando eles chegaram a um ponto que eles tiveram, ou eles rompiam o cerco, ou eles iam cada vez mais definhar. E isso foi um fracasso para os portugueses. Em grande medida, graças ao pernambucano. Eu sempre falo do 2 de julho ser uma data nacional, porque para o episódio concorreram pernambucanos, sergipanos, alagoanos, mineiros. E aí, para destacar um pernambucano, nós temos o José de Barros Falcão, de Lacerda. É um personagem que foi essencial na Batalha do Pirajá, até por conta tem um mito, né? Que fazendo um parênteses aqui, tem um mito do Corneteiro Lopes. A gente não sabe se é fato, só tem um documento sobre isso, que é um poema épico, o poema épico Paraguaçu, do Ladislau Titara. Ele narra que os brasileiros estavam perdendo a Batalha do Pirajá. E nesse momento, houve uma ordem de retirada, só que o corneteiro não tocou a ordem de retirada, ele se enganou e tocou avançar e degolar. E aí as tropas brasileiras, chefiadas pelo Labati, pelo Barros Falcão, foram para cima dos portugueses e venceram a batalha. Aquilo dali tinha fechado a guerra. De certa forma, naquele momento ali, os portugueses sabiam que a situação, manter Salvador, seria impossível sem apoio externo. Não tinha como se abastecer, porque a Batalha de Pirajá ela foi uma estratégia para abrir a Estrada das Boiadas. Eu tenho um mapa que eu talvez consiga projetar, só para... Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Foi um mapa do Pedro Calmon. Eu acho que... Não sei se trava. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Só. Tela inteira. Aqui. Compartilhando. Cabral, conseguem ver o mapa? Não sei se dá tentar... Sim, sim. Conseguimos. Obrigado. Eu não sei se o tamanho também está razoável, mas se você observa aqui, Pirajá, isso daqui, essa linha vermelha que está aqui, é a Estrada das Boiadas. É a estrada que ligava a capital ao sertão. E é de onde vinha o gado desde o século XVIII. Esse gado vinha do São Francisco e teria que passar por aqui. Estrategicamente, isso, tanto no episódio holandês quanto no episódio da Independência, não sabe nada, foi o mesmo palco de batalha. Foi essa região que passa pela estrada, e a Batalha do Pirajá, então, é essa tentativa de abrir o caminho e voltar a ter acesso ao recôncavo e ao sertão. Sem isso aqui, Salvador não se sustenta. Então, depois de ter perdido essa batalha, os portugueses já sabiam que a guerra estava pendendo para o lado dos brasileiros. E aí mas ainda conseguiam se abastecer razoavelmente por meio da navegação de cabotagem até janeiro. Aí quando tem a batalha da Ponte do Funil, na época, agora tem ponte, na época não tinha. A batalha do Funil lá em Itaparica. E aí, o 7 de janeiro, para os itaparicanos, é uma data até hoje bastante celebrada. Por isso que eu falei que essa data, as datas históricas aqui na Bahia são muito particularizadas pelas localidades. É o 25 de junho em Cachoeira, o 2 de julho em Salvador e o 7 de janeiro em Itaparica. Mas ali foi um outro... Naquele momento em Itaparica, os portugueses perderam também o acesso à Bahia. Ou eles se abasteciam com carregamentos e mantimentos vindos de Portugal, ou não teriam como sustentar mais a cidade. E aí, inclusive, é curioso que a imprensa, na época, não noticiou a batalha, essas batalhas. A batalha do Pirajá só foi noticiada na imprensa baiana um mês depois.
Era uma espécie de não criar pânico, uma ideia de não criar pânico entre os habitantes portugueses e tentar manter algum aspecto de normalidade dentro da cidade, mas não havia mais normalidade nenhuma. Todo esse discurso, toda essa polarização já vinha acontecendo. O discurso de ofensivos ou de ódio já são perceptíveis desde 21, 22, 23. O Inácio de Macedo, foi o principal autor, o mais prolífico autor da Bahia na primeira década, ele já mostra muito isso nas suas publicações, como esse ódio cresce em escala. Então, não tinha muito mais o que fazer. A partir de abril, praticamente toda a imprensa já para, porque abril de 23 já não tinha mais impressor, já não tinha mais redator. Então, a gente até perde um pouco de informação com isso. Bom, e há uma vitória, então, das tropas brasileiras. E aí a ideia de congregação de pessoas que vieram de diversas partes do território da antiga América Portuguesa já aparece ali na documentação. Não é só uma vitória dos baianos, é uma vitória de Pernambuco, que enviou 1.300 homens até essa do Barros Falcão. Isso já tem estudos, isso não chega nem a ser uma novidade historiográfica, isso já é bem conhecido pela historiografia. Mas também de sergipanos, de alagoanos, de mineiros, e mais recentemente há um estudo sobre os contingentes de negros que lutaram na independência. Ainda falta, por exemplo, fazer um estudo sobre a participação indígena. Há indícios de que os Garcia Dávila utilizaram também índios nas batalhas, mas não tem nenhum estudo sobre isso. Agora, sobre os africanos ou escravizados, já há o estudo do professor João Reis, que acho que é de 1991, que trata desse tema. Então, para a Bahia sair vitoriosa desse processo de guerra civil, concorreram todos. Mas o resultado final foi que a Bahia ficou devastada. Por mais que a vitória tenha vindo, foi um desastre populacional, foi um desastre econômico, até culturalmente falando, como tinha dito, os jornais desapareceram, os impressores, os redatores voltaram para Portugal. A Bahia só vai publicar livro novamente 4 anos depois. Ela ainda consegue publicar alguns poucos jornais, mas a Bahia só vai conseguir publicar um livro novamente. Na Bahia se publicou mais de 150 livros na última década do século, antes da independência. E depois da guerra só vamos ter livro em 1826, para dar uma noção de como o impacto da guerra devastou materialmente a Bahia. Materialmente e também em termos populacionais. Aqui havia o maior contingente militar português, fora de Portugal, acho que eram 6 mil e poucos homens, eles tiveram também retornar para Portugal. E é claro que também esse discurso do ódio ao português não desapareceu com a independência. Talvez no Centro-Sul ela tenha sido mais suave, a partir do juramento da Constituição e de outros mecanismos estabelecidos para absorver altos militares ou magistrados dentro do Império do Brasil que estava se formando. Mas na Bahia esse discurso anti-lusitano vai ser muito perceptível até os anos 50 do século XIX. O ódio ao português vai reaparecer ao longo de toda a década de 20, os periquitos, em 28, em 29, em 31, em 32 e 33 no Recôncavo Baiano, em 37 na Sabinada, e você consegue ver esse discurso com muita força até os anos 50 mesmo. Na imprensa ainda aparece. Se a gente for parar para analisar, muitos dos veteranos da Guerra de 20 ainda estavam vivos e atuando já na imprensa ou em outros setores da vida política na década de 50. Então, essa questão da formação da nação na Bahia foi bastante sensível, foi bastante delicado e que acaba, em grande medida, não tinha outra alternativa à Bahia que não se submeter ao Rio de Janeiro.
sem força política, a única província que ainda tinha força política para se sublevar contra um projeto de unidade constitucional que emanava do Rio de Janeiro era Pernambuco. Tanto que vai fazer isso, tentar fazer isso em 24. A Bahia não tinha mais condições. Até porque o Pedro I tinha cooptado boa parte dessa elite política baiana para a formação do gabinete. Juscelino Coutinho, Miguel Calmon do Pinho Almeida, todos esses indivíduos foram para o Rio de Janeiro e atuaram na cena política fluminense, e já imperial até. Então, isso também desmobilizou qualquer expressão de questionamento da ordem por um tempo, da ordem imperial, a partir da Bahia. Coube a Pernambuco fazer o desafio lá em 24. Bom, eu acho que o Cabral tinha pedido para eu falar em uns 25 minutos, acho que passei um pouquinho, mas eu fico à disposição e me coloco à disposição de manter o diálogo com o Instituto. Para mim, esse diálogo entre Bahia e Pernambuco é fundamental para entender a nossa história. Não tem como não fazer esse diálogo, ok? E agradeço mais uma vez a paciência de vocês.